fiquei muito feliz de ter aceitado o convite, Eu que viu? agradeço pelo poder do network, né? A gente faz tudo por aqueles que a gente considera. Eu cheguei agora, acabei de pousar em Guarulhos, então peço até desculpas pelo atraso, mas deu certo. Imagina, vem cá, vamos sentar, vamos conversar. Então, o meu convite para Pri, para Priscila, foi exatamente para vocês perceberem que vendas está muito relacionado ao mindset. É realmente fazer uma mudança na mente para a gente enxergar oportunidades em tudo. E eu admiro muito a Pri, porque ela tem essa visão, ela consegue enxergar nos detalhes, em pequenas situações do dia a dia, a oportunidade de gerar network e gerar vendas. Uma vez eu assisti sua palestra e vi, ela falou que conseguiu vender para um motorista de Uber transplante capilar. Olha só. Bom, eu acho que é sobre isso mesmo. Em primeiro lugar, né, parabéns por esse evento incrível. Não é à toa que realmente deu lotação máxima, né? Sintam-se privilegiados por estar aqui, porque realmente vocês trouxeram nomes de peso. Eu estava conversando ali fora e eu acho que muito do que a gente quer aprender sobre vendas, né? Muita gente pergunta: como é que é venda? Quais que são os gatilhos da venda? Só que se a gente não passa por esses caminhos que você tem feito, né, que é mudar o mindset, networking, a venda fica uma coisa muito automática, fica muito programada. E venda não é para ser programada, né? Então, acredito que passa, sim, por essa questão do networking. Eu costumo brincar que tudo que eu faço é um pouco intencional. E eu acredito que quando a gente começa a ver dessa forma que todo lugar que a gente está é uma boa oportunidade, eu acho que muda o jogo. E como você aprendeu a vender? Teve alguma virada de chave, algum momento que você falou, não, eu preciso começar a vender de uma maneira diferente? Bom, na verdade, o que eu acredito muito, tem muita gente que acha que vendas é dom, vendas é técnica, né? E na verdade, eu acho que a venda nada mais é do que você falar sobre algo que você faz, que você sabe que você faz bem feito. Então, eu acho que eu comecei a vender na forma que a partir do momento que eu comecei a acreditar naquilo que eu fazia. Então, eu penso muito assim: o que eu falo com o meu paciente é o melhor que ele vai ter. Se ele for em outro lugar, o mesmo tratamento que eu estou oferecendo para ele, eu consigo garantir esse resultado. Então, quando você acredita no que você faz, não é você não está vendendo. Toda vez que eu vou indicar um procedimento para o meu paciente, indicar um transplante, indicar um procedimento de tricologia, eu penso, isso é o melhor que esse paciente precisa. Então, não é uma venda. Ele está procurando por algo e eu tenho o que ele procura. Se ele for em outro lugar, ele talvez vai pagar mais barato, mas não é o que vai resolver. Ele talvez vai pagar mais barato ou mais caro, não importa, mas não vai ter o resultado que eu entrego. Então, acho que o segredo da venda é, primeiro, você confiar no que você faz. Então, assim, você tem que saber que o que você faz bem feito. A técnica é muito importante, né? A técnica, seja de procedimento, seja na sua consulta, o seu diferencial. A partir do momento que você acredita realmente nisso, a venda vai se tornar algo orgânico, porque você acredita que você está entregando o melhor para esse paciente. Então, eu acredito que a venda, depois você vai aprendendo que não é sobre técnica de venda. O gatilho mental, isso. Na verdade, é sobre conhecer pessoas. E eu falo que é muito engraçado que, como médicos, né, a gente passa 6 anos na faculdade aprendendo sobre doença, aprendendo sobre diagnóstico, e a gente não aprende nada sobre pessoas. Soft skills, né? Sendo que a gente Entender vai formar sobre e a gente. única coisa que a gente vai ver todos os dias, você pode escolher outra especialidade, você pode mudar no meio do caminho. Você estava na cirurgia, você decide ir para dermato, você estava na dermato, você decide ir para trico, você decide associar a ginecologia com outra especialidade. Então, assim, as habilidades técnicas, a qualquer momento a gente pode mudar. Eu acredito que até hoje, se qualquer um de nós, pode não ter nenhum obstetra aqui, se nascer um neném perto da gente, a gente vai ali ajudar. Então, essas habilidades são nossas como médicos, mas a gente esquece que a gente vai formar, independente da sua especialidade, o que você vai ver todos os dias são pessoas. E a gente não aprende nada disso na faculdade, a entender os tipos de pessoas diferentes, né? As personalidades, os tipos de temperamentos, aquele que gosta de conversar mais, o que quer mais ser direto, quer logo o preço. Então, eu acho que se tivesse um caminho para definir vendas, é pessoas. Sensacional. Conta pra gente, Pri, um pouco da sua história, né? Você
aprendeu vendas ali, tem uma raiz de médicos, pais médicos, empreendedores. De onde você saiu? O que que te fez ser essa médica fora da curva? Bom, então, para quem não me conhece, eu sou a doutora Priscila Barreto, eu coordeno a pós de tricologia e transplante aqui do Lapidari, que estaremos já com vagas abertas e quase esgotadas também, tipo MedSales, para pós que começa em fevereiro. Realmente é um sucesso a nossa pós, não devido só à habilidade técnica, mas porque todos os nossos professores pensam muito como eu, né, que é essa importância da gente formar o médico nessas outras áreas. Quinta turma, para! Quinta, a gente tem 2 em Balneário e 2 em São Paulo. Sempre acontece em Balneário, começa no começo do ano, no meio do ano começa aqui em São Paulo, então podem escolher qual vocês querem participar. E sempre todas lotadas. Bom, então, na verdade, eu não tenho nada de médico. Eu sou de uma cidade, a gente, né, se entende, porque eu também sou mineira. Então, eu sou de uma cidade bem pequena do interior de Minas, que chama Campo Belo, uma cidade de 35 mil habitantes. E minha mãe era bibliotecária. Eu não conheço a família do meu pai, então não posso nem falar que eu tenho algum dom que, né, provavelmente veio, mas não por convivência. E eu conto muito dessa história porque muitas das vezes nós ficamos escondidos atrás de desculpas. Qual que é a desculpa? Ah, ninguém da minha família é médico, então eu não vou, né, não sabia como começar. Ninguém da minha família empreendeu, então eu não sei por onde começar. Ou ainda, ninguém da minha família teve um dinheiro para montar uma super clínica para mim. E tá tudo bem, tá? Então, às vezes, até o que é improvável, que é sair de uma cidade de 30 mil habitantes, pode dar certo. Então, não tive ninguém da minha família que me ensinasse sobre isso, mas eu acho que eu tenho uma veiazinha de venda, porque a minha mãe, ela vendia Natura, Avon, Jequiti, essas coisas todas, ela sabia vender muito bem. E aí, foi até, para mim, uma forma de me esconder embaixo dela, um motivo a mais para eu nunca querer aprender sobre vendas. Porque eu sempre pensei que, estando numa cidade pequena, em que todo mundo conhece todo mundo, minha mãe sabendo vender, eu já tinha, como se diz, o caminho perfeito, né? Eu me formaria. Quando eu comecei a ir para dermato, eu falei, bom, eu sou boa de preenchedor, eu era muito forte na área de estética, assim, fazia muito rápido. Falei, bom, eu tô ficando boa na parte de estética, minha mãe é boa de venda, eu tenho o casamento perfeito, né? Eu faço e ela vai ser minha secretária porque ela já vende. Porém, quando eu estava no 3º ano da dermato, minha mãe faleceu, ela teve glioblastoma, foi bem rápido, a gente ainda estava em Belo Horizonte fazendo a pós. E aí eu me vi sem chão. Eu falei, bom, a única sombra que eu tinha, a única muleta que eu tinha, que era quem ia vender para mim, eu não tenho mais. E aí eu comecei a pensar, que curso que eu vou fazer de vendas? Onde que eu vou aprender disso? Ou será que eu largo de fazer estética, porque a estética tem que vender, eu não sei vender? E aí eu comecei a lembrar o que ela tinha feito. E uma mulher de 65 anos nunca tinha feito um curso de venda e ela vendia muito bem. Só que o segredo dela, eu fui percebendo que era pessoas. A gente morava numa cidade de 30 mil habitantes, eu acredito que 27 conheciam ela. Ela não gravava o nome de todo mundo. Só que, como ela queria passar na rua e cumprimentar todo mundo, ela chamava todo mundo de Coisinha. Então, o apelido dela era Coisinha também. Então, ela passava, ô Coisinha, ô Coisinha, ô Coisinha. E aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, uma mulher de 65 anos que criou a filha sozinha, à base de vendas de Natura, Avon, Jequiti, sem ter feito curso nenhum de vendas, a única coisa que ela sabia era sobre pessoas. E foi daí que eu despertei essa questão de que a grande virada de chave está em você querer conhecer o outro. Então, em você dar a importância do outro. Por mais que, embora dele fale que o que a gente tem de mais importante é o nome, né? Que é importante chamar o outro pelo nome, né? Tem um livro que chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que fala que a palavra mais importante numa conversa é o nome do outro. Mas, se a Coisinha não tinha memória para isso, está tudo bem também. Ela não queria deixar a pessoa passar batido. Então, ela fazia questão de parar em loja, cumprimentar. Era um saco andar com ela. Porque qualquer lugar ela parava e ela conhecia alguém. Então, eu falei, poxa, realmente é sobre pessoas. As pessoas querem ser ouvidas, as pessoas querem entender. E aí, no meio da conversa, ela falava, ah, você já pensou em usar um óleo Seve para depois do banho?
Eu não sei como ela metiu o óleo serve no meio da conversa. E aí foi engraçado, porque pouco antes dela adoecer, eu não me esqueço disso, a gente estava caminhando e já ali no segundo ano da dermato, eu fazendo muita coisa de estética, toda oportunidade que tinha, eu levava ela para ser minha paciente modelo. Ah, laser, paciente modelo. Ah, toxina, paciente modelo. E aí um dia a gente andando assim na rua, aí alguém parou ela e falou assim: Não, Luísa, você está tão bonita, o que você está fazendo? Aí ela, ué, mas é claro, você não sabe por que eu estou bonita assim? Eu falei, não. Falou, mas eu uso Cronos tem 20 anos. Eu olhei assim para ela e falei assim: ela tá de sacanagem comigo, né? Aí a pessoa foi embora, eu falei, mãe, a gente acabou de fazer um laser de CO2, você ficou sofrendo, bardando e tal. Ela falou, Priscila, entenda uma coisa. Você já formou? Eu falei, não. Você vai poder fazer nela se eu levar ela lá? Eu falei, não. Ela falou, mas eu posso vender. Então eu preciso falar primeiro do que eu consigo entregar, para eu terminar de te formar, depois a gente fala que foi o laser. Errada não Ah, tá, né? então tá bom, né? Enfim. E aí eu entendi que é exatamente você entregar o que você tem na mão. Por isso que eu digo que hoje, o que eu falo com o meu paciente, eu não faço transplante. Eu faço tricologia clínica. Eu tenho alguém da minha equipe que faz transplante. Mas, se naquele momento eu posso entregar o melhor para ele com os protocolos que eu tenho, eu vou falar. A partir do momento que tem uma área que eu não consigo mais, eu vou indicar para outra pessoa, vou falar ali o que ela precisa fazer. Então, eu acho que o segredo é você ter essa pessoa perto. E mais do que isso, é você conectar o que a pessoa precisa com a história dela. E por que essa história do Cronos, na verdade, né? Essa mulher que parou a mãe dela ia fazer aniversário na outra semana, minha mãe vendeu um kit do Cronos. Pronto, a mãe, a senhorinha tinha 88 anos, né? Enfim. Então é muito importante, eu falo que qualquer anamnese, eu falo isso para tricologia, mas eu acredito que vale para qualquer especialidade, qualquer anamnese a gente deve começar sempre com um bom bate-papo por alguns motivos. Esse bom bate-papo, ele vai criar o famoso rapport, que todo mundo acha que o rapport é eu sentar igual o Thiago, só, porque aí ele vai se conectar comigo. Mas rapport é muito além disso. Rapport é você se conectar com a história do outro. Toda história vai ter algum ponto em comum. Às vezes eu falei alguma coisa que alguém pensou assim: ah, eu também sou de uma cidade pequena. Alguém pensou: ah, minha mãe também era boa vendedora. Eu falei: ah, a gente é de Minas também. Então, toda história tem um ponto de conexão. Isso é muito importante, a gente começar a nossa anamnese com esse bom bate-papo para você encontrar esse ponto de conexão com o outro. Porque histórias se conectam. E aí você abre um diálogo, né? E aí você abre um diálogo. E o segundo motivo é porque toda pessoa está no seu consultório por algum motivo que não é aquela doença ou não é aquele procedimento estético. A pessoa não está ali porque quer fazer um botox. Ela está ali porque quer fazer um botox porque talvez a filha vai formar daqui 6 meses, porque o cara acabou de perder o emprego, ele quer mudar, porque ele está se olhando mais. E aí a venda vai partir do princípio que, se eu falei que eu faço uma boa venda, quando eu entrego o que ele precisa, e eu sei que eu tenho o melhor para entregar, eu preciso saber o que é esse o que ele precisa. E aí, quando você descobre essa chavinha, você destrancou a porta da venda. Então, eu vou puxando ali o assunto que é. Mas você está aqui, como é que está a sua vida amorosa? Como é seus filhos? Eles vão casar, já casaram? Sem querer, uma hora a pessoa vai soltar ali algum motivo que é realmente o real. Então, eu acredito que passa aí por essa história. E acabei não falando da minha história, né? Vou falar da venda. Mas, enfim, de lá para cá, eu comecei muito nessa parte de estética. Fui para um fellow nos Estados Unidos, fiquei lá 4 meses. E todo mundo pergunta: o que você aprendeu nesse fellow? Olha que interessante, né? Eu fiquei 4 meses numa clínica fazendo um fellow que era voltado para aprender a parte estética e tudo mais. E todo mundo pergunta: o que você aprendeu? Eu voltei de lá com um aprendizado, que foi de uma conversa. Que no final do fellow, eu fui perguntar para a dermatologista que atendia por que ela fazia mais trico e ela deixava as outras pessoas fazerem estética. Lá já tinha muito nurse injector e tudo mais. E aí ela falou: Priscila, perceba, todo mundo faz estética. E tricologia, só eu que sou dermato posso fazer. Falei, interessante. Então eu fiquei lá 4 meses para ter a minha história mudada por uma conversa. Por isso o poder do networking, das relações. Todo lugar que eu sento, eu penso assim: o que essa pessoa está me falando que eu posso levar? Eu voltei de lá com isso.
comecei a ir para a área da tricologia isso em 2018, final de 18, 19, quando ninguém fazia ainda trico. E com o passar do tempo, realmente eu estava ali um passo à frente. Porque o que tinha acontecido lá fora, que muita gente estava fazendo estética, já estava fazendo a trico aqui. E aí o meu consultório foi indo para essa parte de trico. Eu falo que tricologia é um casamento, né? Eu começo com o paciente, androgenética, genética é para o resto da vida. Então eu preciso ficar com aquele paciente quase que a vida toda. Como eu gosto de gente, deu certo. Olha que interessante. Eu estava falando na minha palestra sobre o marketing one-to-one, que é esse marketing voltado para o indivíduo, as relações, né? E eu me lembrei, você contando, de uma cliente que ela tem uma coluna lá na planilha dela de atendimento, onde ela faz anotações só sobre as conversas. E ela falou assim, é daqui que eu tiro as minhas estratégias de marketing individualizado. Por exemplo, ela atendeu uma paciente que tem 6 filhas, já estão na idade para se casar. Imagina, são 6 casamentos e ela anota a data dos casamentos, porque ela já vai abordar essa paciente próximo à data do casamento para falar, olha, se você quer estar bem no casamento da sua filha, a gente tem que começar a fazer os procedimentos agora, para o procedimento ficar no ápice. Então, olha o poder da conversa, né? Exatamente. Eu uso até, não sei se vocês viram lá embaixo, tá o pessoal da gestão DS, né? Falo que eu devo realmente muito até da minha carreira por usar o gestão DS, porque quando eu voltei e comecei a fazer trico, eu vi que as minhas consultas estavam mudando de cor, estava tendo mais primeira consulta do que procedimento. Num primeiro momento, eu fiquei irritada, eu falava, pô, procedimento, bota toxina, vai me dar mais dinheiro e tal. E aí depois eu fui vendo que com o score ali dos próximos 3, 6 meses, estava aumentando o lucro, porque esse paciente não fazia uma vez, como ele fazia toxina. Ele ia fazendo quase todo mês, ele estava lá. E aí que eu percebi, tive essa virada, e aí eu falo que se alguém pegar meu prontuário é o caos, porque no meu prontuário ela ainda deve ser uma pessoa mais organizada, que tem a coluna disso. O meu prontuário, ele é todinho assim, filho com 7 anos, a filha casa daqui 2 meses. Eu anoto muito mais essas questões, e o paciente gosta quando ele chega no seu consultório, e você pergunta do filho, se já casou, se deu tudo certo, né? Fazer a toxina, gente, por mais que a gente aprenda os pontos mais avançados, eu faço uma toxina super diferente. Vai ter alguém em algum momento que vai fazer a toxina igual você faz, né? O que não troca, o que as pessoas não querem trocar são conexões. Você fica trocando de amigos? Não, você se conecta com aquela pessoa, né? Então, acho que isso daí é importante, sim. As pessoas querem ter as histórias ouvidas, elas querem ser lembradas, elas querem chegar num lugar, e aí, até hoje, como eu não tive um histórico de família de médicos ou de família rica que pudesse me dar o meu escritório maravilhoso, falo que não vai ser o lustre de ouro que vai conectar com o paciente. Isso faz parte de uma experiência. Mas a experiência, ela é muito marcada pela vivência que ela sentiu. Não é bom entrar aqui no lapidário? Eu me sinto tão bem quando eu entro aqui, gente. Eu me sinto chique, tem um cheirinho gostoso, aí você lembra da comida que é bem servida. A experiência que você viveu aqui não é gostosa? Então você sai daqui com essa sensação boa. Então, às vezes, dentro de qualquer consultório médico, a experiência nem sempre é boa. Tomou uma agulhada, você teve um diagnóstico de hipotireoidismo, de alguma coisa que você não queria. Como que a gente pode mudar essa experiência? Deixando sensações boas. Sensações boas é falar do filho, falar do casamento que está chegando, contar histórias nossas, né, que tragam esses bons sentimentos. Uma coisa também que eu sempre falo, o serviço médico ele não é algo palpável, não é tangível. Então, sempre se você puder, às vezes, oferecer algo para o paciente sair com algo em mãos, é muito legal. Porque ele não está levando nada palpável, né? Uma sacola com algum mimo, um presente, nem que seja, por exemplo, tem uma médica que ela mandou fazer aquelas esponjinhas de maquiagem com o logo. Os pacientes amam, brigam com coisa de R$ 5, né? E já torna a experiência mais memorável. Mas algo que eu admiro muito em você é a forma que você faz captação. De forma tão inusitada, assim, no Uber, um barbeiro de barbearia, né? Conta para mim como isso tudo começou e como você utiliza essa ferramenta de captação. O que eu penso eu comecei lá nessa cidade de 30 mil. Então, muitas das vezes, muitas coisas estão distantes da gente. Eu não fazia tráfego. Hoje, é claro, eu faço tráfego, faço marketing, os meninos da P2IA, né, super admiro, e a gente tem aí uma parceria super legal, mas quando você começa, você não sabe nem quem que você contrata, nem como fazer, e nem se eu vou ter dinheiro para o tráfego, se eu vou acertar o tráfego. Então, eu falava, como é que eu vou fazer? E aí eu descobri nas pessoas.
O segredo, eu acredito que, de qualquer venda é você procurar o seu consumidor um passo atrás. Então, eu falo que, assim, existem 2 tipos de networking muito importantes que a gente tem que ter. O primeiro é o networking de onde você quer chegar. Então, eu falo, né, com as meninas, eu tenho um grupo que a gente chama de Angels, que são 10 médicas que andam comigo, que são professoras, que a gente tem treinamento juntas, e eu falo com elas, olha, esse aqui é um grupo de onde você quer chegar. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. No caso, aqui são 10, né, as minhas. Mas esse é um grupo de networking, esse é um network que a gente precisa cultivar, que é isso que vocês estão fazendo aqui, cultivar o patamar de onde você quer chegar. E isso daqui a gente escolhe e a gente paga por isso. E aí, para isso daqui, eu sempre vou pensar o que eu tenho para oferecer para essa pessoa e eu vou aprender alguma coisa com ela. E o segundo grupo de networking, que é muito importante, é aquele grupo de networking que não vão ser as pessoas que vão me formar quem eu sou, mas que eu tenho algo que elas precisam. E nesse caso aqui, os meus pacientes. E aí, como que a gente vai achar esse grupo aqui de network? Como é que eles vão saber o que eu faço? Primeiro, não adianta eu ser uma boa médica, não adianta eu saber vender se ninguém sabe o que eu faço. Então, qual que é a forma mais fácil de você encontrar o seu paciente? Você vai pensar um passo atrás. Onde que esse paciente está? Então, por exemplo, eu sou médica, trabalho muito com a parte de cabelo. Onde que o meu paciente vai estar? Salão, barbearia. Fatalmente ele vai estar lá. Eu fico, tem outros lugares, né? CrossFit, porque todo mundo do CrossFit quer cabelo. Maratonista, grupo de maratonista é ótimo. Vocês acham que eu gosto de correr? Claro que não. Óbvio que não. Eu me inscrevo só porque eu sei que quem está ali, gente, ó, faz atividade extenuante, vai ter queda de cabelo, entendeu? Então, é sempre a gente pensar um passo antes de onde está essa pessoa que você quer encontrar, que precisa te achar. Então, por exemplo, eu aprendi isso, né? Todo lugar que eu vou, eu fico atenta. Quando a gente pega o voo da Gol, teve um tempo que a Gol falava assim: você que está descendo agora no aeroporto, lembre-se da parceria. 99 Gol, ao invés de ir de táxi, vai de 99. Use o cupom Voo e Gol no seu 99 táxi. Enfim, alguma promoção semelhante. O que acontece? A 99 descobriu que ela não tinha dinheiro para competir diretamente com o marketing da Uber. Porque você desce, você vê o Uber escrito assim por cima e tudo mais. A 99 pensou, bom, eu não tenho esse dinheiro de marketing, onde eu vou achar as pessoas antes delas precisarem de mim? Quem está descendo do avião. Vou fazer uma parceria com a Gol. Então, é simples. Independente da sua especialidade, você precisa pensar um passo atrás. Onde está o seu paciente? E aí você vai pensar em parcerias com essas pessoas que têm o contato com esse paciente, né? Então, é muito difícil eu chegar aqui e falar de mim assim, olha, eu sou uma boa vendedora, tá, gente? Eu vendo bem, a nossa pós-tricologia é boa, é diferente do Thiago falar assim, olha, Priscila, eu te acompanho, eu vejo que você vende bem. Pri, vou chegar algum aluno aqui e falar, olha, eu fui da pós, nossa, realmente foi muito boa. Entende? Que é diferente essa validação. Então, quando você faz essa parceria com as pessoas certas, pensando um passo atrás, onde que está o seu paciente, essa pessoa vai te indicar, o nível de validação aumenta. Então, a gente precisa sentar e criar uma estratégia assim, bom, onde está o meu paciente? O meu está no salão, está na barbearia, tá, agora existem alguns que eu já descobri também, inclusive comprei não só para mim, comprei uns 5 bônus lá, daqueles voucherzinhos, para minha equipe toda. Existe agora um spa que chama Lavi Head Spa. É um spa de cabeça. Você vai lá e a pessoa faz massagem só na cabeça. Passa uma aguinha. Vocês já devem ter visto uma propaganda disso. Amiga, abriu em Moema, eu fui a primeira a ir lá. Claro, e mandei minha equipe toda aí também. Comprei o voucher. Falei, olha, gente, presente para vocês. E falem que a gente trabalha com tricologia. Por quê? Quando você faz isso, você está conectando com a pessoa que pode te indicar. Então, eu falo que quando eu cheguei em São Paulo, né, eu comecei a sair da minha zona de conforto, da minha cidade de 30 mil habitantes. O primeiro lugar que eu vim atender no consultório da Audrey. Meus amigos estão ali. Ela abriu as portas para mim, só que eu não tinha paciente, eu não tinha tráfego, não tinha marketing. Como é que eu ia falar que uma pessoa que sai de uma cidade de 30 mil habitantes ia competir com grandes nomes da tricologia aqui em São Paulo? O que eu tinha de diferente? Aí, o que eu fiz?
Eu peguei um mocinho que eu tava ficando, não gravem essa parte, por favor, tô casada, hoje em dia muito bem casada. Mas peguei um mocinho que eu tava ficando, falei, o que você vai fazer hoje? Ele, hoje eu tenho que ir numa barbearia, tenho que depois vou entregar o carro para deixar para reforma, para conserto e tal. Falei, vou com você. Peguei meu tablet, sentei lá do lado de fora da Corleone, tem um lugar para você sentar. Fiquei lá sentada, ele cortando o cabelo. Aí, quando ele estava quase terminando e tal, eu cheguei lá, levantei e falei assim: liga seu AirDrop que eu vou te mandar uma foto que o Fábio pediu. Ele, que foto, Priscila? Foi o Fábio pediu, liga seu AirDrop que eu vou te mandar a foto e tal. Mandei a foto. Gente, cabeleireiro, barbeiro, manicure, tudo curioso. Ele estava em cima. Você acha que ele não deu aquela olhada? Óbvio que deu. Falei, o Fábio queria marcar uma consulta, eu tô te mandando a foto do antes e depois que eu tinha para você mandar para ele e tudo mais. O barbeiro deu né, não queria falar que tinha visto e tal. Eu falei, porque olha, esse amigo dele vai consultar comigo por causa de cabelo e tal. Enfim, puxei o assunto da calvície com o tal do barbeiro. Falei, eu trabalho com a parte de tricologia, olha os resultados que eu tenho. Já tinha separado uma pastinha do iPad só para isso, né? Olha os resultados que eu tenho e tal. Assim, você deve ter muito paciente aqui, cliente, que sofre com isso e tal. Imagina se ele fica calvo. Você já viu que o pessoal tá procurando prótese, né? Aí você já mexe na dor dele, porque ele não quer perder também o cliente. Falei, nossa, você viu? O pessoal agora tá colocando muita prótese. Mas assim, quando é paciente meu, eu não deixo para prótese de jeito nenhum. Eu trato. Enfim, ele, mesmo que não acreditasse, convenci ele a fazer uma consulta, dei o primeiro tratamento para ele. E dali para frente, ele já queria indicar para mim, melhor que o paciente dele colocar a prótese e não precisar dele mais. A mesma coisa no salão. O que eu fiz? Eu peguei um raio de onde eu estava atendendo, eu conheci uns 5 salões. Cada semana eu ia em um. Aí eu chegava lá, a moça tá lavando meu cabelo. Aí eu falava assim, nossa, sua mão é muito boa, né? Mentira, a moça puxando até falar, chega. Falei essa mentira aqui pro moço, estava me penteando também. Falei, nossa, sua mão é muito boa, é uma delícia. Aí ela, Eu falei, mas você já viu que tem gente que reclama à toa, né? Essas madame que vem aqui, eu sei que elas reclamam, né? Tem umas que nunca vi. Só de você passar a mão assim mais forte, ela reclama. Falou, olha, então deixa eu te dar uma dica. Tem algumas pessoas que têm essa sensibilidade, mas assim, é porque geralmente está faltando alguma vitamina B12 dá uma sensibilidade, você não consegue encostar no cabelo da pessoa. Depois essas clientes vão ir reclamando para a dona do salão, tu vai perder o emprego à toa. Quando for assim, Gatilho do medo, pessoal, no marketing, é isso. quando for assim, vou deixar aqui meu cartão, eu dou um desconto para as que vierem daqui. A cada 15 que você mandar, você faz uma toxina, a cada 3. O que você quer fazer? Meu sonho é clarear a mancha. Aí você tem que entender a dor do outro. Cada um tem uma dor. O que você tem vontade de fazer? Eu queria tirar essas manchas. Cada 3, então, você faz uma sessão de laser lá comigo. Daqui 10 pacientes que você me indicar, coloca a meta. Daqui 10 pacientes que você me indicar, esse laser já está ótimo. Pronto, e aí você vai. Todas as pessoas têm desejos. Como eu disse que o nosso segredo é descobrir o desejo do paciente que está ali na sua frente, o desejo de quem vai te indicar também você precisa conhecer. Às vezes o reconhecimento não é só dinheiro. Muita gente fica, quanto você paga de volta? Às vezes a pessoa tem um outro desejo, de clarear a mancha, de tratar o filho. Então, quando a gente descobre esse desejo do outro, a pessoa te indica. Excelente. E eu quero fazer a última pergunta, Pri. Como você faz para o seu time acompanhar a sua visão? Porque eu entendi que você tem muita intencionalidade em cada ação. Eu acho que a gente tem que ter isso mesmo. Intencionalidade é a palavra-chave. Mas e para o time, para acompanhar essa visão? Quando eu disse dessas duas redes de networking que são importantes, né, essa rede daqui é uma rede que você vai construir para o seu crescimento e que você só cresce se ela crescer junto. Eu fico brincando que se eu estou numa mesa que está todo mundo fazendo a mesma coisa há 6 meses, alguma coisa ali está errada. E isso vale para o time também. Então, quando a gente começou a formar, por exemplo, essas métricas, eu tinha uma métrica que eu falava assim, olha, daqui 6 meses você tem que estar faturando mais, porque se você não tiver, tá errado. O mesmo vale com o nosso time. Eu falo que ninguém que entrou no meu time continuou na mesma posição, na mesma função. Todo mundo tem que crescer. Porque se só eu cresço, ninguém vê motivo naquilo. Então, eu acredito muito que, primeiro, essa sensação de cultura, de pertencimento é muito importante. Né? Então, a gente tem ali a cada 6 meses uma imersão.
Segundo, a experiência. Não adianta você falar que você faz uma toxina muito boa, que você faz um Ultraformer muito bem, que você faz o laser lá, a gente tem um Pison que é incrível, mas ninguém viu, ninguém sentiu. Então, a pessoa precisa passar por essa experiência também para ela acreditar. Isso eu acredito, acho que isso é fundamental. E outra coisa que é muito importante também é a pessoa frequentar esses lugares que você está. Então, eu falo que você percebe, vocês já viram aquele casal que ele está casado há muito tempo, tem hora que você olha e fala assim, nossa, os dois parecem, né? Eles são meio parecidos. Porque a convivência gera isso. Conforme você vai andando com uma pessoa, você vai se parecendo com ela, o jeito de falar, né? Então, assim, tem gente que atende comigo que as meninas falam assim, nossa, ela até parece, o jeito de falar é igual o teu. Você vai pegando, sem querer, né? Então, isso de os lugares que você está, a pessoa precisa frequentar. Então, quando eu fui nesse spa, eu dei para a nossa equipe toda participar também. Porque aí você vai gerando essa sensação de pertencimento e essa comunicação em comum. Excelente. Pri, obrigado por esse momento, né? É bom a gente ouvir histórias assim, porque eu acho que pelo exemplo a gente acaba tendo muito insight, né? Aprendendo muito. E o que a gente tira, né, de maior lição, assim, que eu vejo da Priscila é isso, a intencionalidade, enxergar a oportunidade em todos os aspectos. Você falou da sua mãe, minha mãe também é um pouco assim, né? Tem hora que eu passo até vergonha, que ela chega nos médicos, né, e fala assim, deixa eu ver seu Instagram. Aí vai lá e fala assim, seu Instagram tá muito ruim, doutor. Meu filho tem uma agência de marketing médico. Eu falo, mãe, mas não é assim que a gente aborda. Mas eu acho que, se eu pudesse deixar um recado final, que o que eu acho que falta, talvez, muito em nós médicos, é ter a visão de mãe. Pronto, você disse tudo. Isso aí. Ter a visão de mãe. Eu fico brincando que nessas caminhadas com a dona Coisinha, todo lugar que eu chegava, às vezes eu chegava, o pessoal, você que é a filha que formou em medicina? Todo mundo aqui sabe, você está formando? Você já formou em medicina. Então, essa visão da mãe, sabe, a gente resgatar um pouco disso, que é assim, aquele orgulho do que a gente fez. Mas eu chegava lá e falava, gente, mas tem 120 pessoas na minha sala, eu sou só mais uma. Mas para aquela pessoa, eu era a única, sabe? Então, a gente começar a se valorizar dessa forma que mãe olha para a gente, tem esse orgulho. A trajetória de cada um aqui não foi fácil. E não é. Para a gente estar aqui, fechando um dia de agenda, abrindo mão de muitas coisas, significa que a gente se dedica a isso. Significa que a gente investe tempo, dinheiro, energia. Então, a gente precisa se valorizar mais isso que a gente faz. Muito custa, o que muito vale. E vocês que estão aqui, vocês são médicos diferenciados. Então, que vocês tenham orgulho da trajetória que vocês constroem e que vocês possam falar sobre isso de uma forma orgânica e com orgulho. Porque o que vocês vendem é único. Então, não é a venda, é realmente vocês valorizarem toda essa bagagem que traz com vocês. E aí vocês vão ver que o cobrar não é difícil. Todo médico tem medo de cobrar. Mas quando você olha para trás e olha com esse orgulho da mãe que fala assim, olha aqui, meu filho é o melhor médico da cidade, meu filho é a pessoa que faz o marketing das pessoas mais famosas, é sobre isso. Aí ele vai até aumenta, né, o preço. Quando ele chegar, fala, vou até aumentar. Então, quando a gente vê esse valor que a gente tem, o cobrar, o vender se torna natural. Então, que vocês lembrem dessa história, que vocês lembrem da trajetória que vocês constroem no dia a dia, o quanto vocês investem, que vocês vão se olhar e ver que vocês valem o que vocês vendem, quando a gente entrega realmente isso que a gente promete. Excelente, gente.